ia começar falando sobre o tema do dia, né? Pois bem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria em relação ao marco temporal. E, antes de mais nada, é importante a gente dizer que o Supremo Tribunal Federal legislou, passou por cima do Congresso Nacional, sobretudo do Senado da República, porque nesta semana o Senado se debruçava sobre a análise, sobre a aplicação do marco temporal. E aí, na quarta-feira, a sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi paralisada a pedido do governo que não tinha maioria. Um tema que já passou pela Câmara dos Deputados. O governo viu que teria tempo ruim, vamos chamar assim, pela frente no Senado e disse o seguinte: que nós vamos acionar os nossos amigos no Judiciário. E aí queria começar então com a Fabi, profissional do direito também, né? Fabi, vamos tentar resumir o que significa essa decisão. Eu trouxe até aqui uma colinha com uns números sobre questões indígenas que eu falo daqui a pouco, mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro, boa noite. Desculpa, pessoal, pelo atraso. Nós estamos todos aqui com muita coisa para falar a respeito da política. Cris, boa noite para você que está aí na República de Curitiba e boa noite aos dois que estão aqui do meu lado. E boa noite a você que está conosco. Então, é o seguinte, esse marco temporal é algo assim que, para mim, já estava resolvido na própria Constituição Federal, né? Não é que assim passou batido, não, estava lá. E é uma interpretação do próprio português. Então, a gente já começa de forma vexatória. Mas aí os números, talvez você me traga, Silvia, complemente a informação. Eu não tenho noção de quantas ações, mas todas as demandas, né, que tem desde 1988 até hoje, na primeira instância, segunda instância, está sendo representada, então, por esse caso que chegou no Supremo, que pretende dizer o seguinte, né? Se os indígenas, eles são os proprietários reais das terras que foram ocupadas, e a maioria dessas terras, eu sei que são de terras produtivas, né? Então, a gente vai ter uma briga, uma instabilidade. Eu vi vários parlamentares falando isso, isso tem nexo. É que nós teremos uma instabilidade jurídica gigantesca e talvez um caos social, porque essas terras, muitas, né, têm produção, tem agricultores, né, o pessoal do campo, e não tem essa rivalidade toda como se realmente tivessem tirado os indígenas. Não é assim, eram terras que não era habitada, né, teve aquele projeto dos militares um pouco anteriormente. Então, a gente sabe do que se trata na verdade. E aí, eu tenho que falar um pouco da votação. Eu sei que acho que tem um trechinho, né, do ministro Toffoli. Eu assisti o julgamento dele inteiro, gente. Como tinha indígenas ali na plateia, porque aquilo era uma plateia, ele falou para claque. E ele se perdeu um pouco, acho que a gente tem esse trecho. Vamos mostrar. Mas essa é uma controvérsia histórica, senhora presidente, porque, na verdade, é uma controvérsia que é julgada, se nós formos olhar pelo olhar da história, pelos invasores. Nós estamos aqui a julgar a pacificação de uma situação histórica. Deu uma brisada, né? Gente, eu queria fazer um cover dele, né? Porque ele tentou achar na plateia alguém que sinalizasse e falasse assim, beleza, isso aí, está certo. Mas ele deve ter ficado no vácuo, né? Então ele ficou olhando para o nada, né? A gente precisa rir, gente. A gente precisa rir. Esses ministros, aí quando ele fala de paz, é exatamente o oposto que vai ocorrer na prática. O tanto que tem de demanda em relação a isso, o tanto de gente, a gente está falando de vidas, de pessoas que construíram suas famílias de terceira geração já. Eu fui, vou sempre lembrar disso, um congresso no ano passado com o pessoal que trabalha no campo, tinha gente desesperada pedindo, pelo amor de Deus, para os deputados fazerem alguma coisa. Os deputados fizeram. E agora está onde? Está no Senado. Senado, vocês têm a obrigação moral de consertar
essa aberração e esse voto, por exemplo, do ministro Toffoli, né? Tá ficando repetitivo, mas novamente acertaram o ministro Cássio Nunes e o André Mendonça. E por que acertaram? Porque a visão do direito, neste caso, é muito simplista, tanto que o Toffoli teve que dar uma brisada mesmo para ver se aquilo entrava a goela abaixo de quem entende um pouco de direito. Então, tá muito difícil a situação e essa realmente é uma das tragédias da semana.